Tô aqui com o Bruno Santos. Né? Isso aí, Bruno Alves dos Santos. Isso aí. E hoje a gente vai ouvir bastante história interessante aí. Olha, tem um pouquinho, viu? O Bruno aí que é parte de um motoclube cristão, né? Querigma Motoclube, fundador e vice-presidente. Já morou no Rio de Janeiro, já morou em São Paulo. Nascido no interior do Rio de Janeiro, morei no Cantagal, num lugar barra pesadíssima em São Paulo. Descobriu que é adotado. Com 8 anos, mas foi super tranquila a situação. Tipo, eu lembro que eu tava na sala de casa assistindo um filme na sessão da tarde, se eu não me engano, quando minha mãe me chama no quarto: Bruno, preciso falar com você. Tá bom. Tava passando um Lagoa Azul ali? Cara, eu não sei, devia ser. Não, mas acho que não, porque Lagoa Azul eu não gostava, devia ser outro. Eu acho que era aquele Napoleon lá, o cão corajoso, caramba, lá que ia parar no meio do mapa, aquele lá eu gostava também. Aí eu lembro que eu fui lá no quarto, ela tava deitada, ela, você sabe que eu te amo, que não sei o que, aquele papinho super meloso que nunca foi comigo, esse tipo de coisa. E eu, caramba, fala logo, meu, eu quero assistir o filme, tô perdendo. Aí daqui a pouco ela fala pra mim, tipo, depois de muita enrolação, uma meia hora ali: você é adotado. Aí eu, é isso? Tipo, grande novidade. Eu sou ruivo, meu pai é mineiro e minha mãe é pernambucana. Seu pai negro, a mãe japonesa e você é ruivo. Não faz muito sentido. Eu acho que eu já desconfiava, só nunca tinha, não tinha certeza ainda. Então, isso foi onde, com qual idade, Bruno? Cara, eu acho que eu tinha uns 8 anos, foi na cidade que eu nasci, em Barra Mansa. Rio de Janeiro, Foi no né? Rio de Janeiro mesmo. Certo, entendi. Mas eu não lembro se foi antes ou depois do meu pai ter saído de casa, né? Porque eu lembro que ele teve uma época que ele foi separado da minha mãe. Isso, entendi. Você foi adotado e depois os seus pais ainda se separaram. Então, eu já tinha uns 8 anos quando se separaram. Eu só não lembro exatamente ali qual foi a ordem, se eu fiquei sabendo primeiro ou depois. Certo, entendi. Mas eu sei que o fato dele ter se separado foi o fato... ajudou pra mim ter vindo morar pra Pinda. Ah, sim, tá. Que aí é onde aconteceu toda a sua história, né? Exatamente. Foi onde comecei a escutar rock and roll, heavy metal, thrash. Nós vamos entrar aí. Não, mas pra gente não perder a sequência, Bruno, então assim, primeiro de tudo, né? Você descobriu que você foi adotado ali e você morava em Barra Mansa. Exatamente. Né? E depois, você ficou por ali mesmo? A sua vida continuou normal? Você ficou com raiva do mundo? Cara, pra mim foi super normal. Tipo, beleza. Todo meu pai me ama, minha mãe me ama. Tipo, me dou super bem com a minha família adotiva, com os meus irmãos. Tipo assim, meus irmãos não, com as minhas irmãs. Eu não tenho irmãos, eu falei errado. Então assim, com as minhas irmãs. E, tipo, sempre me dei bem com eles. Sempre gostei deles, dos meus tios. Sempre tive junto, com os meus primos, sempre tive junto. Então meio que não fez diferença nenhuma. Tanto que depois... Teve uma época que eu tava morando aqui em Pinda e ligaram aqui pra minha casa uma tia minha, irmã do meu pai, que sabia do lance da adoção. Ela sabia um pouco mais, digamos, do que eu sabia, ou que minha mãe sabia naquele momento. Porque na história, depois que me pegou, ela se distanciou da minha mãe biológica mesmo, né? Porque durante a minha gravidez as duas meio que conviveram juntas durante esse período, né? Mas depois se distanciaram e tal. Aí essa minha tia, né, irmã do meu pai, ligou pra minha mãe falando que a minha mãe lá queria me ver, minha mãe realmente biológica. Aí eu pensei, cara, eu tô morando aqui em Pinda, quando eu vou pro Rio, que ela era de Resende, eu tenho tanto primo pra visitar, tanto tio pra visitar, tanto amigo pra visitar, e nunca dá tempo de visitar todo mundo. Eu tenho que ficar meio que pré-selecionando quem que eu vou visitar e quem que vai ficar pra próxima. Mano, eu não vou arrumar um tempo, tá ligado, a mais pra uma pessoa que eu nem conheço, que nunca me fez diferença. Mas espera aí, eu tô entendendo certo, esse encontro nunca aconteceu ainda? Nunca encontrei essa minha mãe. A minha mãe biológica eu nunca encontrei. E eu sei que ela já faleceu, mas a gente nunca se viu. Mas Entendi. Tipo, nunca tive ódio dela, nunca tive raiva. Mas ela tentou se encontrar. Ela tentou, só que assim, a questão é o seguinte: uma coisa é você pegar e falar assim, eu quero te conhecer, mas você não vem até mim. Entendeu? Mano,
eu sempre estive disposto, tipo assim, beleza, tô indo pra Barra Mansa, quer me ver, beleza, cola lá. Agora, eu não vou deixar de visitar aquela galera que tá ali junto comigo pra ver uma pessoa que eu nem conheço, entendeu? Você, a sua prioridade foi quem você considerava família. Exatamente, amigo. E não que eu tivesse alguma raiva, em momento nenhum eu tive raiva, mas simplesmente uma pessoa que eu nunca vi. Entendi. Mais uma pessoa no mundo, digamos assim. Entendeu? Tanto que hoje eu tenho uma irmã minha, que é da minha família biológica, e que ela me encontrou via Facebook. E quando ela me encontrou, tipo assim, ela pegou e falou assim, eu tô há 10 anos tentando encontrar você, eu acho que eu sou sua irmã. Ela foi adotada também? Não, ou ela ficou com... Ela ficou com a mãe biológica mesmo. A gente é irmão só parte de mãe. Sim, né? Tá. Aí nisso, tipo assim, ela ficou me procurando durante 10 anos, tentando descobrir onde eu tava. E quando ela me achou, a gente ficou conversando um mó tempão no Facebook. Primeiro, aí de um dia do nada ela revelou, eu acho que eu sou sua irmã. De início ela não tinha falado. Não, ela não falou nada. Sim. E eu só aceitei ela lá no Facebook, porque o sobrenome dela no Facebook era o mesmo sobrenome de uns primos meus. Aí eu imaginei que ela fosse da família desses meus primos por parte de pai. Que na realidade porque eu sou parente desses meus primos, eles são meus primos de verdade biológico por parte de pai e primos de consideração por parte de mãe, entendeu? Sim, porque eles são filhos de uma sobrinha do meu pai de criação. Nossa. Entendeu? Entendi. Então assim, eu saí da família B, tá ligado? E fui pra família A, mas as duas famílias sempre estiveram meio que conectadas. Então assim, quando essa minha irmã, ela me achou e ela quis se encontrar comigo, entendeu? Eu peguei e falei, mano, você tá me procurando há 10 anos, tá ligado? Vamos lá, demorou, já almoçamos junto, passamos a tarde inteira junto, hoje em dia eu converso com ela direto, tá ligado? Tipo, nunca tive problema nenhum em encontrar pessoas da família, nem tanto biológica quanto não, entendeu? Entendi, tá. Mas aí você, por exemplo, em que momento você saiu de Barra Mansa para seguir a vida, então. Porque de início você falou que a sua vida continuou normal. Sim, então, o que aconteceu? Eu descobri que eu era adotado com 8 anos. E eu não sei se foi antes ou se foi depois, os meus pais se separaram. E o meu pai, ele tinha arrumado uma namorada aqui na cidade, enquanto ele ainda era casado com a minha mãe. Né? Aí nisso, minha mãe descobriu, deu um rolo lá, eu não vou lembrar dos milímetros da história, mas mais ou menos ele deixou a namorada aqui falando que tava indo pra casa dele, porque parece que ela também não sabia que ele era casado, tá ligado? Tá. E foi pra Barra Mansa. E no meio do caminho ela arrumou o telefone lá da casa, tá ligado? Da gente, e ela ligou. Aí ficou a minha mãe e ela trocando ideia no telefone, e as duas, tipo, mano, não, eu sou a esposa dele, não, mas eu sou a namorada dele. Aí na hora que meu pai chegou lá no Rio, o pau já tava comendo, a merda já tava feita. Aí eu sei que ele ainda, tipo, enrolou durante um tempo a minha mãe, enrolou a mulher aqui durante um tempo também. Aí depois ele se divorciou da minha mãe e veio morar pra cá. Em Pinda? Aqui em Pinda, porque ele sempre trabalhou aqui na região, a moça era daqui de Pinda. Mas até então você não tinha conexões com a cidade aqui de Pindamonhangaba? Não, até então eu morava lá. Certo. Aí depois de 4 anos que a minha mãe estava separada do meu pai, eu e minha mãe fomos morar em São Paulo, capital, lá no Cantagalo, que foi até perto de onde você morou, né? Que isso, Zona Oeste, isso, né? Mesmo. E que por acaso a gente só se conheceu aqui, morava perto, na mesma época, eu não sabia, mas não, né? Frequentava já talvez o mesmo tipo de eventos. Eu tinha 12 anos. Tá certo. Eu tinha 12 anos na época que eu morei lá. Aí nisso, a gente tava há uns 8 meses morando não menos, 6 meses, 5 meses morando em São Paulo. O meu pai terminou com a mulher aqui e tentou voltar com a minha mãe. Aí no mês de setembro eles se casaram e eu vim morar aqui pra Pinda. Então eles voltaram. Ficaram... Tá. Estão juntos até hoje. E por um acaso, quando eu vim morar de São Paulo pra cá, eu e minha mãe moramos na mesma casa que meu pai tinha alugado e imobiliado junto com a mulher ainda, tá ligado? Entendi. Aí durante um tempo meu pai ainda teve que mandar um dinheiro pra mulher pra pagar a parte dela dos móveis que ficou com a gente. Tá. Entendi. Mas ele consertou o casamento dele. Deu certo, casou. Entendi. Tomou jeito depois disso. E aí quando você chegou de volta pra Pinda, depois de passar um tempo em São Paulo, você veio pra Pinda com quantos anos? Eu estava com 12, quase fazendo 13, que eu vim em setembro, eu faço 13 em outubro. Então você passou sua adolescência em Pinda? Sim, aí dos meus 13 anos em diante foi em Pinda.
E agora, então, você pode falar um pouco também, que eu acho que foi a época que você chegou no rock, no metal. Então, eu iniciei rock, cara, eu lembro, até hoje, eu gostava mais de música clássica, por causa de igreja, coisa do tipo. Aí eu lembro que um dia eu zerei o jogo, que eu sempre fui muito gamer, cara, desde os 5 anos. Eu zerei um game chamado Tony Hawk American Wasteland, do PlayStation 2. E eu lembro que quando você batia final no jogo, aparecia uma fase extra que tinha as iniciais as letras da banda Kiss espalhada pelo cenário. Aí quando você pegava o K, o I e o S, entrava o clipe da música God of Thunder do Kiss, junto com a apresentação, junto com a orquestra sinfônica. Aquela clássica que eles saem, corta a língua, saem por tudo quanto é lado e tal. E eu vi a orquestra sinfônica, eu me apaixonei pelo fato da orquestra. E ao mesmo tempo eu vi aquele visual todo pesadão, o pessoal todo de preto, coisa que eu já gostava de usar roupa preta. Eu, antes de ser roqueiro, antes de escutar rock, eu já gostava de preto, né? Então assim, na hora que eu vi o visual dos caras, eu linkei o visual com a música e pensei, mano, que isso, que bagulho louco. É isso que eu gosto. Mano, aí eu comecei a escutar Kiss, aí depois me apresentaram Scorpions, Guns, Judas. Tá. Por aí foi. Começou nas bandas assim mais populares, né? Foi, nas tradicionais. Entendi. Tá. E aí você, nessa época, porque hoje você é cristão, né? Então, eu nasci na igreja. Como é que foi essa junção rock e cristianismo? Teve conflito, não teve? Teve. Eu nasci na igreja e eu era aquele cara que eu ia pra escola bíblica dominical e... De preto? Não, de preto ainda não, né? Mas assim, tipo, ia pra escola bíblica dominical, aí vinha aquelas revistinhas, aí ali tem um negócio, é explicado muito simples, de maneira superficial, né? Pra criançada entender. Aí eu começava a fazer umas perguntas, mas por quê? Mas e aquilo outro, aquilo não sei o quê. E eu deixava a minha professora na saia justa, e às vezes até os pastores na saia justa, porque eu fazia umas perguntas difíceis que eu não tinha como, eles não saberiam explicar para uma criança ali de imediato. E eles me enrolavam, tipo, torcendo, tá ligado? Pra mim esqueci, tipo, eu não consigo te explicar isso agora, pode ser semana que vem? E torcendo pra mim não lembrar. Só quando chegava na semana que vem, eu cobrava. Então eu fui crescendo, eu sempre tive a minha fé, tipo, eu sei que Cristo existe, eu sei que Deus existe, isso não é uma mentira, mas quando eu comecei a escutar rock, a maioria dos meus amigos que escutavam também, na época de escola, porque primeiro eu só conhecia mesmo a galerinha ali da escola mesmo, que eu estudava no João Pedro Cardoso aqui em Pinda, então tinha uma turminha que curtia rock ali dentro. Aí eles eram tipo, eu sou ateu, não acredito em Deus. Aí um ou outro, tipo, não, eu sou satanista, Bíblia, não sei das plantas negras lá dos caras, que não sei o quê. Tendência do rock mesmo, né? Esses papinhos meio furado. E ao mesmo tempo vinha aquele dito popular, né? Tipo, não, rock é do diabo, rock é do diabo. O pessoal da igreja falando isso pra mim. Também, então vinha dos dois lados, né? Vinha dos dois lados. Os roqueiros não queriam ser cristãos e a igreja não queria o rock. Exatamente. E mano, na Bíblia fala que Deus criou tudo. Então, se ele criou tudo, ele criou o rock também. Então, não condiz. E o que tem a ver eu escutar, por exemplo, a música Patience do Guns, a música Sweet Child of Mine, ou escutar até mesmo um Iron Maiden lá, seja Fear of the Dark, The Number of the Beast, que são músicas, tipo, ou com uma letra neutra, que não tá louvando a nenhum dos lados, ou então, tipo, no caso do Iron, né, que são letras mais mitológicas. Mano, o que isso tem a ver? Questão histórica, cultural, não tô fazendo nada de errado. E ao mesmo tempo, isso era o meu argumento com a igreja. E o meu argumento com os meus amigos era tipo assim, mano, vocês estão viajando. Porque a maioria das coisas que os caras falavam era coisa que eu já tinha uma certa noção de que, tipo assim, peraí, você tá falando isso, mas não é bem assim, entendeu? Que funciona as coisas. E quando você vai estudando a Bíblia mais a fundo, você vai tendo esse discernimento, né? Do que muita coisa que acontece é mais por doutrina passada ali em geração em geração, que eu não digo que esteja errada. As igrejas que seguem, beleza, continue seguindo,
mas também não dá pra dizer que é um pecado. São costumes, são tradições. Sim, tá. É mais a cultura do que cultural. O certo ou errado, né? Exatamente. Entendi. Né? Tá. E nisso eu queria me posicionar tanto contra o meio religioso quanto para os meus amigos que ficavam falando as asneiras pra mim ali, né? Tentando me puxar pra baixo. Então eu começava a pegar a Bíblia, tipo, mano, peraí, por que eu não posso ter cabelo comprido? Deixa eu ver se algum lugar fala isso. Por que eu não posso escutar rock? Deixa eu ver se algum lugar fala isso. Entendeu? E eu Mas nesse tempo você não teve nenhum amigo que pensava igual você? Ou pessoas que talvez fossem cristãs e chegassem próximo do que você pensa? Você se sentia sozinho? Cara, eu durante uns 2 anos eu era um ponto fora da curva ali, mano. Um peixe fora d'água, literalmente. Porque assim, isso com os meus 14 anos que eu comecei a escutar rock, eu me sentia literalmente ali aquele cara, mano, tá errado, isso aí não tinha quem me apoiasse. Eu comecei a conhecer uma galera a mais quando eu fiz 16, porque quando eu fiz 16 anos aí eu já comecei a tocar bateria, comecei a frequentar a cervejaria que tinha aqui na cidade, que era o Óbvio, né, o saudoso Óbvio, mas saudoso faliu, Óbvio, né, fechou, não sei, né, e inclusive tem bastante história lá era legal pra caramba, saudade dessa época. E então assim, quando eu comecei a sair com os meus 16 anos, que eu comecei a conhecer mais as pessoas. E um outro detalhe também que me atrapalhou um pouco conhecer outras pessoas para ter um relacionamento igual a mim, no caso no rock cristão, né? É porque apesar de eu ter tipo e-mail, mexer com informática desde sempre, computador desde os 8 anos, eu já tinha curso, jogava jogo online e tudo mais, eu odiava e ainda odeio, eu não gosto. Eu tenho, mas não gosto. É rede social. Ah, sim, certo. Entendeu? Eu não gosto de Facebook, nunca gostei, Orkut, de ficar criando conteúdo ali, conversando com pessoas, fazendo comentário. Eu nunca gostei, porque eu dou muito valor pra isso aqui que a gente tá tendo agora, sabe? A conversa no pessoalmente. Isso, ali, exatamente. Sabe? Eu acho muita exposição um Facebook, um Instagram. Tanto que eu não tenho Instagram até hoje. Tipo, criei lá, postei meia dúzia de fotos e ficou. Tanto também o histórico, né? Você fez um comentário há 10 anos atrás, talvez você já pense diferente e você pode ser julgado por aquele comentário lá, né? Exatamente. Às vezes o mundo já andou aí, você já trocou de pensamento e tá lá. Exatamente. Então eu demorei um tempinho ali para poder encontrar algumas pessoas. Tipo, eu recebia... Tá, mas com 16 anos aconteceu alguma coisa? Porque você focou nos 16, né? Não, então, com 16 anos foi onde eu comecei a sair, que eu comecei a conhecer um pouco mais de gente. Que aí era a galera que já curtia o white metal, né? Que por acaso chamado white metal. Extremamente mal visto pela galera do metal. O tradicionalzão. Sim, é um conflito. Mas quando eu comecei a conhecer as primeiras pessoas ali que diziam white metal pra mim... Eu já conhecia uma coisinha ou outra, tipo, as mais tradicionais como Striper, Bride, Petra, talvez? Petra não, POD, Oficina G3, talvez Mortification e Blood Gold. Eu não tenho certeza se foi antes ou depois de começar realmente a me envolver, porque eu cheguei a fazer algumas pesquisas, né, bem superficiais nessa área na internet e tal. Tá, então, quando a maioria dos sites era em inglês. Exatamente. Então tinha uma coisinha ou outra ali que eu conhecia uma banda ou outra só, mas poucas. Entendi. A maior parte que eu escutava era realmente secular até então. Aí com 16 anos que eu consegui entrar mais no meio white metal e começar a pesquisar mais e conhecer mais, etc. Isso tudo em Pinda, lógico, né? Isso aí eu já estava em Pinda. Mas aí quem foram as pessoas aí? Porque existia, agora vamos entrar nessa parte aqui da cidade, né? De como é o histórico da cidade com a música, com o rock e com o cristianismo. Tinham igrejas, tinham pessoas quem eram as pessoas? Tinham bandas cristãs aqui na época que tocavam rock ou metal? Não tinha?
Era uma pessoa ou outra? O que você pode dizer da sua experiência aqui na cidade, nessa área aí? Tinha... E que ano que era isso, mais ou menos? Cara, pra quem tá escutando se situar um pouco aí. Eu tô com 29 anos, a gente tá em 2021, né? Começo dos 2000, será? Um pouquinho mais? 30 anos, 15 anos, 2007, 2006. Tá, 2006, 2007. Por aí. 2008, eu acho que eu já tava com uns 17, 18 anos ali, né? Então, 2006 eu já tava com 16. 2005, 2004 foi quando eu me mudei aqui pra Pinda, 2004, e comecei a escutar rock, né, digamos assim. Tá. Então, quando eu me mudei, cara, eu não tinha conhecimento de nada aqui na cidade, né? Quando eu comecei a escutar rock e tal, eu sabia que tinha um óbvio, mas nunca tinha ido, então assim, eu não conhecia quase ninguém. Quem eu conhecia, que me falou uma coisa ou outra, mas assim, era um cara que eu via muito avulso, sabe? Muito de vez em quando, eu sabia da existência, mas não tinha aproximação, era o Davi. Ele é guitarrista de uma banda de death metal chamada Manifest, que era uma banda cristã aqui da região, né? E assim, a banda já existia ou... A banda já existia e já tinha entrado em stand-by. Sim, tá, porque, na época que você... porque a banda, eles tocaram durante muitos anos, aí eles entraram em stand-by, ali pararam, porque teve um problema com o baixista, que ele ficou doente, um negócio assim, e depois eles nunca mais voltaram, até que eu consegui um baixista e coloquei a banda pra rodar de novo. Não participei da banda, mas eu era a cola ali dos malucos, tá ligado? Tá, entendi. Entendeu? Você era o amigo em comum de todos. Exatamente, eu era o cara que colocava lenha na fogueira e eles eram a fogueira, né? Aí o que aconteceu? Eu conheci esse Davi porque ele era tio de uma moça que tocava bateria na igreja que eu frequentava, aqui em Pinda. Então assim, eu tinha visto ele uma vez ou outra, aí eu tinha um comentário ou outro com ele através dessa moça e do primo dela, o Neto, que de vez em quando ia lá também, que é brother meu até hoje e tal. Essa moça também é minha amiga até hoje, né? Então assim, eu sabia que ele existia, mas não tinha tanta aproximação. Também porque ele é um cara do Def. Os caras do Def é tudo muito mais sério, pô. Ele ia dar lá moral pro moleque de 14, 15 anos que tava escutando. E ele é mais velho que você, né? Bem mais velho. Acho que hoje ele já tá com 60, 30 anos de diferença. Entendeu? Então até parece um maluco do Def com 40 anos nas costas, quase 50 anos nas costas. Vai ficar dando bola pra um adolescente. Pra um moleque, não, pior, pra um moleque de 14, 15 anos que não escuta Def, escuta Striper, tá ligado? Você não cavou tão fundo ainda. Entendeu? Entendi. Mas ele foi um dos primeiros, então, que você pôde falar, assim, que poderia entender sua língua. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Aí ele tinha comentado comigo que tinha o pastor Giovanni, que tinha um projeto aqui, né? Mas eu particularmente só fui conhecer o Giovanni agora, uns 3, 4 anos atrás. Eu era aquele maluco que você só ouvia falar, sabia da existência, mas tipo, não cheguei a ter uma aproximação. Mas ele provavelmente sabia quem era você, um ruivo cabeludo, por aí. Então ele sabia, né? E aí depois eu fiquei sabendo também da banda Delohim, daqui de Taubaté, meu amigo Vitor, que a gente vai estar entrevistando aqui logo. Isso aí. E ainda assim eu conheci o Vitor através da esposa dele, que na época ainda era namorada. Certo, tá. Eu comecei a conversar com ela por um acaso num grupo do Orkut lá, só de rock cristão. Mesmo você não gostando muito de rede social, ela teve um papel importante, né? Sim, mesmo não gostando muito, de vez em nunca eu entrava lá e, tipo, pra ver se alguém comentava de alguma banda, alguma coisinha, ou então eu entrava lá e falava assim, pessoal, me indica alguma banda de tal coisa, entendeu? Era Orkut ainda? Era Orkut ainda. Como era o nome da comunidade, você lembra? Não lembro. Odeio acordar cedo? Não lembro. Odeio segunda-feira? Todo mundo teve essas aí. Todo mundo teve essas aí. Mas Bruno, deixa eu te cortar para falar uma outra coisa aqui. Né? Você teve toda essa história, né? Morou no Rio, morou em São Paulo, descobriu que era adotado, começou a gostar de rock, é cristão, começou a gostar de rock cristão, e você é hemofílico.
Primeiro, assim, o que é hemofílico? Porque a gente olha essa palavra, né, nem todo mundo sabe, é uma palavra assim, nossa, hemofílico. O que seria? Olha, a hemofilia é um problema de saúde que as pessoas, que ela não é nem considerada uma doença, ela é considerada uma anomalia genética na corrente sanguínea, onde existem os níveis de hemofilia. O grave, o moderado e o leve. O meu é o grave. Certo. Né? Então, assim, se eu entro num moche e tomo uma porrada ali no moche, eu vou ficar com um hematoma enorme e aquele hematoma não vai sarar até que eu tome uma injeção. Tá. Que é da hemofilia. Quer dizer, não vai seguir o processo normal de cura. Exatamente. Se você pegar ali, lembrar ali quando você arranca os dentes de leite, né, forma um coágulozinho de sangue, certo? E aquele coágulo vira uma cicatriza. Isso. Para formar aquele coágulo de sangue, a gente pode imaginar uma teia de aranha se fechando, né? Só que na hemofilia, a pessoa que tem ela, ele não tem um desses fiozinhos da teia, que falta um fator. Então vira um buraco vago. Fica sempre aberto. Então quando aquele buraco fica vago, a corrente sanguínea ela não consegue fazer o coágulo de maneira eficaz e esse coágulo fica rompendo. Aí começa a jogar mais sangue pro local, né? Então assim, sabe quando você bate sei lá, você bateu a perna numa cadeira, uma coisa assim, não fica aquele roxinho pequenininho? Fica, No hemofílico você sofre um pouco e depois acabou, vai né? fazer aquele roxinho pequenininho, só que aquele roxinho pequenininho não vai conseguir cicatrizar a pancada que você deu na beirada da cadeira, aí vai chegar mais sangue e vai virar um roxo maior, porque aquele coágulo de sangue que você vê quando você arranca o dente é o mesmo roxo que fica na sua perna, só que por dentro. Então ele vai inchando, o local que você tá machucado começa a inchar, começa a ficar roxo, preto, tá ligado? E só melhora depois que você toma medicação. Ah, entendi. Então, assim, não tem jeito, não é só esperar um pouquinho mais que os outros. Tem que tomar na base de... Entendi. Tem uma injeção que eu aplico aqui na veia mesmo. Você aplica independente de se machucar ou não? Então, isso tem uma história, né? Quando eu nasci lá na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, não tinha essa medicação na minha cidade. E a medicação que existia na época era o Crio ou o Fator 8. O Crio ainda é um remédio utilizado no Brasil para casos que a pessoa, vamos supor, sofreu um acidente de carro, tomou um tiro, está vazando muito sangue. O Crio ele ajuda na coagulação, né? Tá. Só que ele é um coagulante. Só que na época ele não era muito purificado, digamos assim. Então assim, em 1980, 1990, quando o Crio era usado nos hemofílicos, muitos hemofílicos contraíram o vírus da AIDS através do Crio. E quando eu nasci em 1991, tinha acabado de chegar o Fator 8 no Brasil, que a chance de alguém contrair algum tipo de vírus, como a AIDS ou hepatite, a partir desse medicamento, era de 0,001%. Era mínima. Entendi. Então, graças a Deus, eu sempre tomei o Fator. Nunca cheguei a tomar o Crio. Mas, assim, se eu me machucasse, às vezes você tinha que tomar Fator durante 2, 3 dias seguidos. Não era uma dose, né? É injeção? É uma injeção. E tipo, é uma seringuinha como se fosse uma vacina, só que é aplicada na veia. Então você aplica hoje, amanhã você fura de novo, aplica de novo, depois de amanhã você fura de novo, aplica de novo. Vacina, injeção é um assunto do momento, né? Exatamente. Então, todo mundo relaciona bem. E o que acontecia? Eu tinha que sair, os meus pais tinham que me pegar, sair de Barra Mansa e ir até o Rio de Janeiro capital. Não tinha nada, não tinha tratamento cidade, assim em Barra Mansa. Então eu tinha que ir até a capital. Aí quando eu tava com os meus 5, 6 anos, começou a ter na cidade de Barra Mansa. Mas também era naquela situação, tipo assim, você se machucou, você vai todo dia lá no hospital durante 2, 3 dias, 4 dias seguidos. Aí os anos foram passando, o tratamento foi evoluindo. Quando eu fui morar para São Paulo, capital, isso aconteceu em âmbito nacional, porém coincidiu de ser na época que eu estava morando em São Paulo. Eles começaram a liberar o medicamento pra gente ter em casa. Só que a gente só tomava esse medicamento quando a gente se machucasse. Porque às vezes, vamos supor, se eu caí ou me machuquei, eu tinha que correr direto pro hospital. Agora eu não precisava mais, eu podia tomar o remédio em casa e deixar para ir no hospital pro dia seguinte. Um negócio mais programado, não deixava o machucado evoluir tanto, já dava uma segurada ali na hora.
Aí depois de um tempo, depois de uns 2 anos nisso, eu já estava morando aqui em Pinda, o tratamento passou a ser em Taubaté. Aí a gente já levava 3 doses para casa. Ah, sim. Aí... Você tinha direito a 3 machucados. Exatamente. Ou um machucado que comia as 3, né? Também. Só que agora, graças a Deus, né? Eu tenho uma geladeira lá, eu vou no hospital, eu pego umas 30 doses e deixo estocado. Tá. Então, assim, hoje... Você leva sua carteirinha lá? Então assim, hoje, se eu quero andar de moto, eu ando. Se eu quero fazer algum tipo de esporte, eu faço. Por um exemplo, agora mesmo, tem 15 dias, eu comecei a praticar jiu-jitsu. Minha médica nem sabe ainda, que eu não comentei com ela. Mas eu tenho o remédio em casa, eu aplico e vou pra aula. Quando eu ia dar rolê de moto, eu aplico o remédio e vou dar a volta. Na época que eu ia pros shows de rock, inicialmente era a época que eu tinha 3 doses em casa, né? E depois que liberou mais. Então eu já tomava medicação e ia pro show e instalava lá no meio da galera. Mas olha, recentemente você passou aí por um tratamento, alguma coisa que foi um pouco mais... Sim, quase morri. Eu tava tendo umas dores que era uma pedra na vesícula e eu não sabia. Aí quando descobriu, logo na sequência, ela saiu da vesícula e travou um tubinho, uma via, né? Que leva as enzimas tanto da vesícula quanto do pâncreas quanto do fígado, né, para o estômago, né, para ajudar na digestão e tudo mais. E eu precisei fazer um procedimento chamado CPRE, que é um procedimento que via endoscopia, né, que iria abrir essa minha via para a pedrinha sair para o estômago. E tem conexão, só cortando, tem conexão disso com a hemofilia? Tem. Ou não? Tem. Porque qualquer procedimento cirúrgico, mesmo sendo minimamente invasivo, ainda é invasivo. Sim, tá. Então eu preciso tomar a medicação. Mas o fato de ter acontecido isso não tem a ver. Não tem nada a ver com a hemofilia. Foi um novo problema. Foi um DLC. Foi um extra, foi um bônus. Né? Aí nesse bônus, o que aconteceu? Eu fiquei internado durante primeiros uns 15 dias. Aí eu fui já agora, época de Covid, logo que começou a pandemia, iniciou o lockdown, eu internei. Eu internei dia 21 de abril do ano passado, 2020. Arriscando ainda pegar um Covid no processo aí. Exatamente. Aí beleza, eu internei e fiz a CPRE. Só que para fazer a CPRE eu acabei tendo uma reação, provavelmente, ao procedimento, porque ele injeta aquele medicamento que é o contraste, e no contraste muitas pessoas têm reação. No meu caso, eu antes de voltar para Pinda, que esse procedimento aconteceu no Hospital das Clínicas, quando eu estava chegando ali em Taubaté, comecei a passar mal. Na hora que eu cheguei no Hospital de Pinda, eu já estava vomitando e fui diagnosticado com a pancreatite aguda necrotizante, que é tipo a top das pancreatite. Só essa última palavra aí já... O meu pâncreas estava querendo começar a necrosar já. Aí o doutor que cuidou de mim foi o doutor Lucas, cirurgião geral aqui de Santa Casa de Pinda. E ao todo eu fiquei 2 meses internado, 7 dias em coma induzido e 21 dias na UTI. E passei por 2 procedimentos cirúrgicos. No primeiro procedimento cirúrgico foi tirando a CPRE, né, que é só uma endoscopia. Mas assim, quando a pancreatite bateu, o pâncreas inflamou e a vesícula inflamou também. Nisso que a vesícula e o pâncreas inflamou, o doutor começou a passar medicamento, só que assim, um dia a vesícula estava boa e o pâncreas estava ruim. No outro dia a vesícula estava ruim e o pâncreas estava bom. Então assim, o medicamento estava agindo, mas não estava dando conta de agir nos dois e um ficava puxando o outro para piora, né? Sim. Aí chegou um momento que o Dr. Lucas virou para mim e falou assim: o negócio é o seguinte, você é hemofílico, grave, tá acima do peso e você já está bem debilitado pelo fato da inflamação e os medicamentos não estão dando resultados. Obrigado, doutor. Se você continuar, você já tá na dosagem máxima, e se você continuar tomando o medicamento, daqui 15 dias provavelmente você não vai resistir e vai acabar morrendo. Ou a gente pode tentar
fazer uma cirurgia, retirar a sua vesícula e assim eliminar um dos focos de inflamação, né? E ver se os medicamentos dão conta de restaurar o pâncreas, né? E o seu pâncreas melhorar. Porém, pelo todo o estado clínico seu, eu não dou chance nenhuma que você vai sair vivo desse procedimento cirúrgico. Obrigado, doutor. O que você prefere? Você morre agora ou morre daqui 15 dias? Foi basicamente isso, né? Aí eu olhei pra ele e falei, mete a faca. Né? Aí ele pegou e falou, não, então chama sua família, que tem que fazer autorização, termo, né? De consentimento e tudo mais. Aí eu chamei os meus pais, chamei a minha esposa e com certeza chamei o meu pastor, né? Aí essa história é melhor a gente conversar depois, quando eu for entrevistar o meu pastor. Sim. Pra ele depois como é que foi essa situação. Isso, pra ele, aí ele dá mais detalhes, então. Porque ele também tem história pra falar desse dia. Tá. Né? Mas que aí eu já não sei, porque eu tava lá no quarto e ele estava numa sala separada. Mas a gente volta nesse assunto com ele, então. Aí com ele a gente vai voltar no assunto. Aí nisso assinaram, né? E, cara, eu ali naquele período eu ficava pensando na passagem onde Abraão levava seu filho pro sacrifício. Só que eu me sentia tanto como Abraão quanto filho de Abraão. Porque assim, eu olhava pra mim e falava assim, mano, se isso for uma prova, eu vou seguir sem medo de morrer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Entendeu? Então assim, eu segui em frente, custe que custar, esperando um milagre atrás da montanha, porque eu sabia das promessas que Deus tinha na minha vida. E ao mesmo tempo, da mesma forma que Abraão estava ali arriscando as promessas dele. Afinal de contas, as promessas na vida de Abraão ia vir através do filho dele. Sim, né? Então eu me vi ali entre os dois, né? Tanto que eu cheguei até a gravar um vídeo fazendo uma análise, né, do que estava acontecendo comigo com essa passagem, né? E beleza, durante a cirurgia, foi uma cirurgia, eu vomitei e aspirei o vômito pro pulmão para ajudar. Eu sobrevivi à cirurgia, mas saí do centro cirúrgico já em coma induzido por ter aspirado o vômito, né? E com aparelho de respiração, entubado. Como induzido foi para não morrer, né? Exatamente, porque eu não podia gastar energia, eu tinha que poupar o máximo o pulmão, entendeu? Onde eu fiquei por 7 dias ali. Certo, né? E no primeiro dia os médicos falaram, ele tem 1% de chance de vida. Aí no segundo dia subiu para 5, 6, 7, eu não sei direito aí também. Aí outras pessoas que vai ter que contar. E os seus familiares, amigos, todos orando ali por você. Tem rádio em São Paulo, noticiando meu estado de saúde. Pessoal fora do Brasil, em Portugal, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal na Espanha, Estados Unidos, Canadá, o mundo inteiro. Muito bom, muito bom. Graças a e Deus. Você está aqui hoje, no fim. Firme e forte. Isso aí. E o interessante, essa foi a história da primeira cirurgia. A segunda cirurgia, eu tava dormindo lá de manhã de boa, aí eu acordo, o Dr. Lucas vira pra mim, ei Bruno, beleza? Eu falei, virou seu Lucas. Amigo ele, né? Não, virou brother. E aí, Dr. Lucas, beleza? Aí ele, então, tem um negócio pra falar pra você. Aí, o que foi? Chega de notícias, doutor. Aí ele, então, vou abrir você de novo. Aí eu, ô louco, como assim? Quando? Aí ele, agora. Aí eu, sério? Aí ele, não, sério. Mas você já falou com a minha médica lá da hemofilia? Não, já falei com ela, tá tudo certo, já vamos dar a medicação no seu da hemofilia e vamos abrir. Porque que acontece? A gente tá achando que você tá com um hematoma interno na parte do abdômen do lado esquerdo inferior, e ele está dificultando a absorção de todo o líquido inflamatório que foi causado pelo pâncreas e pela vesícula nesse período. Aí ele falou que ia fazer um corte aqui no lateral, coisa que realmente tem um corte enorme aqui, né? E mais ou menos um palmo da minha mão aqui, uns 15 centímetros talvez, né? E durante essa cirurgia
eu acordei na mesa de cirurgia faltando 1 hora pra acabar a cirurgia aproximadamente. Então eu tava lá deitado de lado com um pano branco, né, cobrindo a minha cara. Pelo menos isso, né? Aí eu acordei sentindo ele mexendo aqui dentro. Ele ainda tava mexendo. E aí, doutor Lucas, tô acordado? Ele... Fica quieto aí, vai dormir, cara. Te deu uma porrada lá. Eu não consigo não, ele tá doendo. Eu falei, tá não, então beleza, eu vou continuar. Beleza, continua aí. Aí, doutor, tá demorando, vamos conversar, vai, tá chato ficar aqui. Eu fiquei batendo papo com ele durante 1 hora mais ou menos. E ele mexendo em mim, tirando o hematoma ali de dentro e tal. Aí na hora que ele foi fechar, começar a dar ponto, aí comecei a sentir dor. Porque aí a anestesia tava perdendo o efeito. Tava terminando de perder o efeito. Aí ele deu mais uma anestesia só local ali pra terminar de costurar. Entendi. Ou seja, até cirurgia acordada já. Pois é. E esse foi o final da história. Aí depois disso, você... lógico, teve a recuperação, mas... Uma coisa interessante é o seguinte. Quando eu tava internado, os médicos falaram que eu nunca mais ia poder comer nada. Nenhum tipo de gordura. Né? E que eu ia ter que manter uma dieta estritamente ia virar vegan, tá ligado? Tipo isso, né? E se eu por acaso voltasse a comer alguma coisa, eu iria ter algumas reações, né? Diarreia, febre, vômito, entre outras. E hoje estou aqui comendo pão de queijo. Eu não peguei o meu ainda. Muito bem. E chocolate branco. Olha lá, e misturando os dois ainda, abusando aí. Legal, e não tem Bruno. reação nenhuma. Legal, que bom, cara. E assim, durante esse processo todo, você casou? Casado já há bastante tempo já. Conheceu ela em Pinda? Minha esposa eu conheci aqui em Pinda através de uma amiga minha, né? Assim, eu tinha uma amiga minha que você até conhece, a Érica, né? Abraço, Érica. Um dia você talvez você veja, não sei. E essa Érica comentou que ela tinha uma amiga que eu estudava com ela, que ela achava essa amiga dela muito parecida comigo. Gosta de rock, se veste de preto. Não, fisicamente também. Fisicamente também. Tanto que já confundiram eu com essa menina e tentaram me agarrar num evento de rock. Teve um evento que eu fiz lá no Mistura Brasil, o pessoal aqui da igreja até ajudou na época, que tinha 4 bandas de metal cristão e uma de metal normal, né? O cristão anormal, né? O cristão era normal. Aí o que rolou? Essa menina tava lá, toda de preto, cabelo comprido e tudo mais, mesma altura que eu mais ou menos. E eu também tava lá, também todo de preto, cabelo comprido e tudo mais. Alguém já bebeu um pouquinho mais? Tô aqui trocando ideia com a galera, daqui a pouco eu sinto um beijão aqui no meu rosto, na minha barba. Mas na hora que eu olho pro lado, um puta de um maluco de 1,80m, 2m de altura, tá ligado? Você é louco, mano. Provavelmente ele achou que eu era ela. Okay. Aí essa menina, que parecia comigo, ela tinha uma irmã, tem uma irmã, que estudava com a minha esposa. Então, através dessa menina que a Erika me apresentou, eu conheci a irmã, e através da irmã eu conheci a minha esposa. Mas o alvo ali era chegar na Gi. Não, elas que me apresentaram. Entendi, você tava indo conforme... Eu tava de boa, tanto que essa minha amiga era só minha amiga, nunca tentei nada, não. A irmã dela é a mesma coisa. Tá, e hoje vocês são casados, têm filhos? Casados, com um filho no forno e outro de 8 anos já. Ok, muito bem. Tá, e também no meio dessa coisa toda, né, além de tudo que a gente já falou aqui, você faz parte hoje de um motoclube. Faço parte de um motoclube chamado Querigma. A história do motoclube foi a seguinte: quando eu estava aqui em Pinda ainda, eu comecei a organizar eventos de metal e foi onde eu tive o primeiro contato com o motoclube. Mas na época eu não tinha moto, não sabia andar de moto, não sabia andar de carro, menor de idade. Mas eu gostei da vivência, do ambiente, conheci como é que funcionava. Pra quem gosta de rock e metal, não é tão diferente, não é tão anormal, né?
Aí nisso, quando eu fui morar pro Rio, eu fiquei sabendo um dia que tava tendo um evento de moto lá, né, que era dos Falcões de Aço na ilha, lá em Volta Redonda. E eu resolvi fazer uma visita nesse evento e, tipo, andar lá, ver as barraquinhas, tipo, normal. Os eventos de motoclube são feitos em espaços abertos pra quem quiser visitar, pode visitar. Tá. Lógico. Apesar das pessoas talvez não irem por não saberem como é, mas é aberto. É, exatamente. Tá. Muitas pessoas tem uns eventos fechados que são nas sedes dos clubes, que é só os convidados. Mas as grandes festas normalmente são em espaços alugados ou emprestados de parceria com a prefeitura. Então vira praticamente uma feira, onde o dinheiro que é ali arrecadado vai também parte vai para a prefeitura e parte vai para o clube que organizou, né? Então acaba sendo um giro da economia local. Então legal, é aberto para todo mundo. Esse foi um dos eventos abertos para todos. Logicamente que se você vai num evento desse e você for um cara coletado de colete fechado, ou seja, você já está vinculado a um clube há um certo tempo, já foi aceito, foi batizado dentro do clube e tudo mais, né? Você não é mais um pretendente, você já é um membro efetivo. Sim. Você tem certas vantagens. Sim. Porque você já está num ambiente que ou você conhece todo mundo, entendeu? Ou você está com alguém que conhece todo mundo. Sim. Então você está num ambiente ali 100% entre amigos, entendeu? Mas eu fui lá simplesmente olhar, comprar umas comidas na barraquinha, sei lá. Você não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. Aí eu comecei a olhar as bandeiras que a gente, quem é de clube, leva as bandeiras do clube, né? E levanta a bandeira no local. Aí eu estava mostrando para minha esposa, né? Falei assim, aquela bandeira ali é de clube cristão, aquele é cristão também, aquele outro é cristão. Mas você supôs ou você já conhecia? Eu já conhecia, pelo fato de eu ter conhecido os caras de motoclube aqui. Então, sim, apesar de você estar sozinho naquele dia. Exatamente, eu tinha um contato com o pessoal do clube daqui, só que eu já tinha uma noção também. E qual clube aqui você... Aqui é o extinto Guerreiros da Luz. Certo, tá. Né? Que é de Pinda. Era de Sumaré. Ah, tá, em São Paulo. Eles eram de Sumaré, São Paulo. Tá. Mas tinham membros em Bertioga também. Né? Aí nisso... Então assim, eu já tinha uma noção dos clubes cristãos. Então quando eu cheguei lá, outra coisa você também percebe muito pelo nome, pela simbologia do escudo, dá pra você ter uma noção. Sim, verdade. Kadosh é uma palavra que faz referência, entendeu? Se eu não me engano é adoração. Kadosh. Tá, mas típica, uma palavra do meio cristão, exatamente, né? Putz, tem uma Bíblia no escudo dos caras. Mais claro que isso não dá, né? Você pega lá, Águias de Cristo. Entendeu? Motorite, no meio do escudo motorite tem a palavra Jesus. Entendeu? Não tem como ser mais óbvio. Né? Então assim, tem uns clubes que é realmente muito óbvio. Então eu peguei e falei assim, aquele cristão, tal, aquele não é. Então assim, eu já tinha tido uma noção. Eu já tinha sido até aliciado a entrar no pessoal dos Abutres numa época, mas tipo, eu falei assim... Esse é um dos mais famosos? Mas eu não tinha moto na época, não tinha nada, e o cara gostou de mim, se bem que podia fazer parte e tal. Eu falei, mas eu não tenho. Aí ele, putz, que droga, não sei o que, e tipo, ficou em off isso, nunca mais tocou no assunto, entendeu? Mas na época eu já tinha uma noção. Aí nisso que eu tava mostrando os clubes, eu olhei assim pro lado e vi um pessoal do Kadosh sentado ali do lado. Aí eu puxei assunto. Puxo assunto com todo mundo, converso com todo mundo, falo pelos cotovelos. Aí eu puxei assunto com o pessoal do Kadosh ali e eles me convidaram pra entrar no clube. Só que tinha aquele detalhe, mas eu ainda não tinha moto, não tinha carteira de motorista ainda. Só que aí acontece um detalhe. Alguns clubes, não são todos, eles podem conceder o colete por merecimento a partir de serviços prestados ao clube ou à sociedade. E ao mesmo tempo eu já estava com dinheiro para poder tirar minha carteira de habilitação A e B e comprar moto. Eu só não tinha comprado e nem dado entrada ainda, mas já estava no esquema para dar entrada. Certo. Então eu fui convidado a entrar no Kadosh com
com o ponto de só estudar quando eu tivesse regularizado a carteira e a moto. Então assim, eu iria fazer parte como um pretendente. Isso, entendeu? Até regularizar esses 2 pontos. E também para ver se você se adaptaria, né? Exatamente. Se daria tudo certo, né? Exatamente. Só que no meio desse tempo, né, eu sempre fui um cara, tipo, muito esforçado. Tipo, mano, vambora, vamos fazer, tá ligado? Você tem que fazer, vamos lá. Tanto que a gente se conheceu num dia que foi... que eu provei isso também. Eu fui num rolê em Caçapava de ônibus, que é Pinda, Tremembé, Taubaté, Caçapava. Fui de ônibus, fiquei lá até o evento acabar. Eu ia dormir na rodoviária pra poder vir embora no dia seguinte. Eu já tinha ido embora. Ele veio embora, ele não topou ficar na rodoviária comigo. Não. Aí nisso, já que eu pensei comigo, já tô aqui mesmo, vou ter que dormir na rodoviária. Na hora que o evento acabou, eu resolvi, vou ajudar os caras. Aí comecei a desmontar equipamento de som, comecei a carregar a caixa de som, desmontar palco. Na hora que acabou de desmontar tudo, que eu tava saindo do local e ir pra rodoviária, um dos organizadores, mano, você mora aqui em Pinda? Aqui em Caçapava? Eu falei, não, moro em Pinda. Ele, louco, você tá de quê? Eu, de ônibus. Mas tá ônibus essa hora? Não. Ele, então cola aí que eu te levo lá. Esse é o Bruno. Esse sou eu. E quem fez isso por mim foi o Vônei. De São José Caçapava, onde ele fica, lá e cá. Aí, tipo assim, eu sempre fui esse tipo de cara. Então tinha evento de motoclube, tinha que fazer alguma coisa pelo clube, eu ia de ônibus, eu ia de carro, eu pegava carona, ia na garupa, eu dava um jeito e fazia, o importante era fazer. Aí foi rolando umas situações, acabou que o meu padrinho na época saiu do Kadoshi, né? Que é um clube que eu gosto muito, eu tenho grandes amigos lá até hoje. Peraí, né? Padrinho no clube. É, padrinho no clube. É importante mencionar isso, quando né? você entra no clube, você é apadrinhado por alguém que já é escudado, né? Já é um membro efetivo. Então, assim, ele era meu padrinho do clube e ele saiu desse clube. Então, assim, como ele era meu padrinho, eu acabei saindo junto com ele. E meio que ele virou pra mim e falou, vamos montar um clube, não sei o que, assim assado. Aí nesse ponto eu já tava com a minha carta de moto e carro em andamento, já tava comprando uma moto, tipo, pesquisando, terminando de fechar negócio, né? E querendo ou não, ele viu aquela questão tipo, mano, você tem que fazer, vamos à luta, entendeu? Aí entra na parte de serviços prestados ao clube. Então ele viu a raça em mim e falou assim, mano, a gente precisa de cara com você. Tem cara que tem moto, que tem habilitação e não faz metade do que você faz, né? Aí vamos montar um clube, você vai ser membro fundador comigo e tudo mais. Aí beleza, a gente começou a caçar as pessoas. Acabou que a gente montou um clube. E ele é de Pinda também? Ele é de Barra Mansa. Nessa época eu tava morando no Rio. Certo. Foi um período que eu já tinha me casado, aí eu não tava conseguindo emprego aqui, eu consegui emprego no Rio, eu voltei pra lá. Aí eu fui morar em Barra Mansa e trabalhava em Volta Redonda. Aí nisso, hoje eu sou vice-presidente do clube e sou membro fundador. Então fala o nome do clube. Querigma Motoclube, que é um dos apoiadores aqui do Seven Talk, né? E o seu padrinho quem é? Hoje, ele é parte do grupo não, hoje? Não, ele não faz mais parte do grupo. Ah, tá. Hoje no fim você ficou eu fiquei, ele não. Ele alçou outros voos, ele tá em outro clube. Né? Mas tipo, eu tô no clube ainda, firme e forte, fazendo o que precisa ser feito. Hoje é composto por quantas pessoas? Hoje a gente tá em torno de 20 pessoas. 20 pessoas? 20 de onde pessoas. são as pessoas, Bruno? A maioria do estado do Rio, só tem eu aqui no estado de São Paulo. Cadê os paulistas aí? Cadê os paulistas aí, né? E é um motoclube cristão. É um motoclube cristão, evangélico, né? E se você quiser fazer parte, é só chegar aí junto. Fala comigo e tamo junto. Isso aí, legal. Né? E tem uma história interessante que é legal ressaltar aqui. Pode falar. Eu sou um cara que dentro que o pessoal fala no clube, que eu tenho muita fé e sou muito pé quente. Porque assim, quando você vai nos eventos, os eventos, vamos supor, se tem um feriado na quarta-feira,
Não, melhor, se tem um feriado na quinta, normalmente emenda quinta e sexta, sábado e domingo. Certo. Aí o evento começa tipo na quarta noite pra acabar no domingo de manhã. Entendeu? Ou então, se não tem feriado, se o feriado é na sexta, começa na quinta noite. Se não tem feriado, começa na sexta noite. E vai até domingo. Mas no mínimo sexta, sábado e domingo. E todo ano tem um evento grande, que é o segundo maior evento de motos do país, que é o Penedo. Penedo Riders, que fica na cidade de Penedo, Resende, Volta Redonda, tudo ali perto no estado do Rio. E eu fui nesse evento 2 vezes para passar dias nesse evento. E eu cheguei lá com colete, uma blusa de moletom, de capuz, calça e uma mochilinha tipo cueca, escova de dente e só. E os caras levam barraca, os caras levam colchão, colchonete, colchão inflável. Mas você não tava com o seu motoclube? Os caras levam equipamento completo, certo? Tá. E mesmo quando você faz parte do motoclube, o ideal é que você leve, que você tenha o equipamento, porque muitas vezes a barraca do cara às vezes não dá para mais de uma pessoa, ou então às vezes o cara leva a esposa. Sim, cada um com as suas coisas, cada um né? Com as suas coisas também. Eu nunca levo nada. Eu tinha barraca em casa, eu acho que a gente doou a barraca, não sei pra quem, porque eu nunca usei aquele negócio. Eu ia nos eventos, os caras, mano, você vai dormir onde? Eu falava, mano, eu vou encostar em qualquer ponto de ônibus aí, se eu for dormir, se eu não for ficar trocando ideia com um e outro a noite inteira. Cara, mas são 2, 3 dias de evento, não tem problema não. E toda vez que eu faço isso, a gente descola o lugar pra dormir e não usa nem a barraca. E você provavelmente faz novos amigos também, né? Eu faço novos amigos e não gasto um centavo nesses rolês. Tá. A última vez foi bem interessante. A gente foi em Penedo e nesse esquema, não levei nada, a galera levou barraca, chegamos lá no... Então, mas aí você diz que não leva nada como pessoa ou o seu motoclube? Não, eu não levei nada como pessoa. O pessoal do meu clube levou barraca, levou tudo. Entendi. Entendeu? Pra não falar que o Querigman faz isso, né? Os caras levam. Eu não levo nada. Eu vou com a roupa do corpo e já era. No máximo uma muda de roupa que eu vou trocar. Aí chegando lá, a gente foi perguntar pro pessoal do clube que tava organizando, que era o Penedo, só que naquele ano não foi o Penedo, foi um negócio que ficou mais na mão da prefeitura do que na mão do clube. Então não foi tão legal aquele ano, né? E eles armaram um local pra gente acampar, que era um campo de futebol, e o clima úmido, garoa, chovendo, campo cheio de lama. Como é que você vai armar? Parecia a cidade de São Paulo, como garoa, é que você vai frio. Uma barraca num lugar molhado. E pra quem não conhece Penedo, mas conhece Campos do Jordão, Penedo é a cópia de Campos do Jordão. A cópia finlandesa de a cópia finlandesa de Campos do Jordão. É frio. É geada, o negócio lá é complicado na época do frio. E a galera estava todo preocupada, mano, como é que a gente vai armar uma barraca no meio da lama e que não sei o que, e eu sem nada, falando que ia dormir no ponto de ônibus. Eu não duvido. Os caras doidos. Aí chegamos no restaurante lá pra almoçar e viramos pro cara, tem como fazer um preço legal aí pra gente? A gente tá aqui, ó, sei lá, não lembro quantos membros, em 10 membros. Que restaurante que era? Ai, não lembro o nome do restaurante. Mas chegamos lá no restaurante e falamos, estamos aqui, eu acho que em 10 membros, tem mais gente chegando, a gente vai precisar de um lugar aí pra estar almoçando e jantando os dias de evento, né? Você não consegue fazer um preço melhor pra gente, que não sei o que. Aí o cara deu um desconto no rango pra gente no almoço e na janta. Além disso, a gente conversando com o cara ainda virou, onde vocês vão acampar? Aí falaram que era acampar lá no campo, mas tá ruim, que não sei o que. Ele, não, pô, aqui em cima do restaurante é a área de depósito, tem até uns colchonetes, uns travesseiros lá. Não é possível. Tem banheiro aqui atrás, com chuveiro, com tudo, vocês podem ficar aí. Quer dizer, teve desconto no restaurante e ganhou o hotel, né? Sim. Entendeu? Aí os caras falam, meu, você é muito sortudo. E no fim você beneficia o clube desse jeito. Beneficia o clube desse jeito. Sendo desse jeito. O mais despreparado e ainda no fim é o que dá mais comodidade pra todo mundo. Os caras, meu, isso acontece quando você tá no rolê, quando você não tá, não acontece essas coisas. É. E a gente junta muita história, cara, com o clube.
Ah, imagino, deve ter bastante coisa até para uma outra conversa, né, mais específica aí com as histórias do rock ou do motoclube. Sim, e tipo, quando a gente fala de história do motoclube, né, no meio, tem até uns caras que tem até mais histórias que eu e algumas até que eu sei, né? Ah, sim, que não é com você, que não é comigo, mas já te contaram. Mas que já me contaram. Ah, porque nesses grupos o que mais rola são histórias, né? Nossa, tem história demais, tem história demais. Tem uma que dá pra me contar aqui. Ah lá, hein? Não, essa não vai comprometer ninguém. Não, essa é do meu clube, eu não vou falar o nome dos membros, mas eu não tava nessa história. Mas vou ter que até pegar mais um pão de queijo. Mas dá pra contar. Os caras eles foram fazer uma volta lá na Serra do Rio do Rastro, que é logo ali pro lado do Rio Grande do Sul. Pra quem não conhece, aqui do lado. Falando por cima. E eles foram de moto em 3 pessoas. Na volta, eles viram que ia estar chovendo num certo pedaço do trajeto, mas ao mesmo tempo ia estar rolando um evento de moto, também de motoclube, ali mais ou menos naquele espaço. Eles iam passar de noite, pelos cálculos e tal. E eles falaram, mano, vamos falar que a gente veio do Rio de Janeiro, porque as motos é tudo do Rio, pro evento dos caras. Os caras vai tipo, mano, os caras vieram do Rio pra prestigiar a gente, vamos tratar bem. Aí chegou os 3 membros lá no evento com moto do Rio. Não é a mentira. Não é mentira. De certa forma, eles só deram uma paradinha no Rio Grande. Exatamente. Mas tipo, aí enfim, aí o cara foi, pô, vocês são do Rio de Janeiro, vocês vieram de longe, que não sei o que. Arrumou um espaço mais afastado, mais tranquilo, longe do som e tal, pra gente montar a barraca, né? E falou assim, ó, ali tem 2 banheiros, masculino e feminino, que dá pra vocês ir tomar banho lá. E falou assim, ó, vocês podem comer em tal lugar, mostrou o local que tinha comida também, pra comer à vontade lá e tal. E foi cuidar do evento, porque o cara era um dos organizadores. Então até aí o plano tinha dado certo. Até aí tava tudo certo. Aí um dos membros do meu clube, ele foi tomar banho primeiro que os outros 2, né? Eu não vou falar o nome do sujeito, mas o sujeito sabe quem que é. Ele chegou no banheiro que tava lá a plaquinha masculino. Na hora que ele entrou, era só um cano, cara, saindo da parede. E um frio de lascar de noite. ainda mais no sul, né? Ainda mais pro lado do sul. Aí ele pegou, putz, água gelada. Aí ele saiu ali do banheiro masculino e deu uma enroladinha ali na porta e gritou pra dentro do banheiro feminino. Oi, né? Nenhuma mulher saiu e tal. Ele entrou lá dentro e olhou chuveiro. Ele ligou, tava quente a água. Ah lá, as mulheres saindo na vantagem aí, tá vendo? Aí ele pegou, pô, aqui tem água quente. Ele foi lá na porta do banheiro e trocou as placas. Ó, carioca arranjando confusão no sul aí, ó, tá vendo? Ele trocou as placas dos banheiros. Ele entrou no banheiro. Jeitinho brasileiro, até tomou banho quente, voltou, chegou na barraca, falou pros outros. Destrocou as placas ou não? Largou lá? Aí ele voltou pra barraca. Quis beneficiar os amigos também. Assim, corre lá. Corre lá pra tomar banho que a água tá quentinha. Mas ele não falou que ele tinha trocado as placas. Ele só falou que a água tava quente. Os 2 caras foram, chegaram lá, banheiro feminino, banheiro masculino. Masculino entrou, olha, tem chuveiro, água quente. Os 2 estão tomando banho, quando de repente entra umas meninas que estavam no evento no banheiro. Porque elas nem olharam a placa, elas já sabiam. Porque elas já sabiam, já tinha, que era feminino. Provavelmente já tinha ido lá umas 2, 3 vezes. E pegou os 2 malucos todos ensaboados lá tomando banho. Foi uma gritaria, foi um corre. Não, fora que os organizadores vão falar, o que tá acontecendo, né? Acabou que ninguém... Acabou que não deu nada pra ninguém. Mas a situação houve os gritos, houve os caras saindo do banheiro. E agora é fácil falar, mas na hora você não sabia que consequência podia dar daquilo. Exatamente. Né? Muito bom. Isso no meio lá no interior do Rio Grande do Sul. Lá. Eu não sei se foi no Rio Grande do Sul, se foi em Santa Catarina. Sim, mas foi de São Paulo pra baixo, né? Mas foi de São Paulo pra baixo. Legal. Foi região sul do país, né? Eu sei que eles foram até a Serra do Rio do Rastro e eles estavam retornando quando isso aconteceu. Mas foi uma história interessante. Legal, muito bom. Coisa que acontece. É o que eu falei, né? Acho que história não falta. Toda hora no asfalto, indo em eventos aí, pra lá e pra cá. Alguma coisa vai acontecer, né? Nesse meio tempo aí. Sempre vai acontecer alguma coisa.
Ok, Bruno, eu vou fazer 3 perguntas para você antes da gente fechar aqui, tá? Beleza. Se precisar pensar um pouco, você pensa, mas uma coisa rápida aqui. Tranquilo. Me fala aí seus 3 jogos favoritos. Cara, 3 jogos favoritos. Recentes, tá? Recentes. Recentes. O que você tem jogado aí? Ou 1 ou 3 dos favoritos. Cara, é muito difícil. Eu gosto muito dos jogos da série Devil May Cry. Pelo nível de dificuldade, fluidez do combate. Eu gostei muito também da saga Assassin's Creed. Gosto muito também. Cara, é difícil falar. Saga Resident, saga Far Cry, saga... Deixa eu ver. Resident, Far Cry, Assassin's Creed, Watch Dogs, eu gosto muito também. Cara, é muito jogo. Noção, só pra ter uma noção, quando eu tava com o Xbox One, eu tinha em torno de 600 jogos na minha conta. Tinha nem jogado todos. Eu acho que eu zerei pelo menos uns 70, 80% desses 600. Ok. Entendeu? Então, tipo, eu pego um, zero próximo, pego um, zero próximo, pego um, zero próximo. Eu não consigo fazer uma lista ali, eu acho que com menos de 15 jogos favoritos. Daqui a pouco o Dr. Lucas tá te ligando aí, ó, para com esse vício aí. Tá, Bruno, e outra coisa também, agora jogos clássicos aí da época do fliperama e tal, da época do Master, Mega, NES, e aí, quais eram os seus preferidos aí? Eu tive o Super Nintendo, né? Eu peguei do Super Nintendo, PlayStation 1 pra cá. Com certeza meu favorito de quando era criança era o Killer Instinct. Ah, sim, saudoso fita preta do Super Nintendo. Muito bom. Castlevania. Ok. Eu gostava muito. Muito bom também. E tem um outro que eu não lembro o nome agora, mas eu acho que era alguma coisa a ver com Thrones. Que eu lembro que era um maluco que usava uma camiseta uma camiseta branca, uma calça jeans, e você iniciava numa caverna, e tinha uns monstros, tá ligado? Tipo uns orcos, uns ogros, sei lá, que faziam humanos de escravo, e você tava fugindo ali com a sua 12 matando eles. Era só jogo de criança, sabe? De quando eu tinha 5 anos que eu jogava isso aí. Legal. Jogo infantil. E tudo do Super Nintendo, esses 3 do Super Nintendo. Eram Super Nintendo. Tá. Agora, música. Né? Música, quais seriam as suas 3 bandas favoritas aí? Cara... Se quiser falar primeiro as cristãs, não cristãs ou misturado, tanto faz. Eu vou falar assim, primeiro de cristãs. Tá. Com certeza hoje em dia uma das que eu mais escuto cristãs é o JT, que é o vocalista da banda Metal Nobre. Ele tem o projeto solo dele, que é do folk ao rock, se eu não me engano, o nome. Certo. Que eu gosto muito das letras das músicas dele. Sim, é Bíblia pura. Né? Aí depois, quando passa para as demais, assim, tipo, ainda dentro do ciclo cristãs, fica muito difícil escolher. Mas eu acho que HB eu gosto bastante, principalmente das que são em finlandês. Sim, As eles gravaram em inglês também, né? Eles sempre fazem um álbum, o mesmo álbum que eles gravam em finlandês, eles gravam em inglês. Eu gosto muito das versões finlandesas. E gosto muito de... Cara, eu fico em dúvida ali, Narnia e Savior Machine, tá, gosto ok. muito das duas. Só pensar nas que você se pega mais ouvindo, né? Que de tempos em tempos eu depende, né? Nossa, depende muito. Mas eu acho que as que eu tô ouvindo mais, assim, nesses últimos tempos são essas 4. Tá. 4. No meio secular, eu não tenho muito o que pensar. Eu gosto muito do Guns. É uma das minhas bandas favoritas. Não é à toa que eu já fiz cover de Guns. Você era o Axl Rose ruivo? Já. Né? Cara, eu tenho uma história que eu não posso deixar de contar, que falou no óbvio. Tá. Vamos terminar as listinhas aqui? E vou pra essa história. Né?
E Guns. Depois de Guns eu acho... Cara, tem um cara... Eu não gosto da mensagem que ele passa. Não gosto das letras, né, em si. Não gosto do estilo musical que ele tá englobado. E o que sobra aí? Mas eu gosto da voz desse cara. Ah, sim, tá. O timbre de voz, o tom de voz dele, tipo, as o frases estilo dele, sabe? Eu não gosto das letras, não gosto do estilo que ele faz parte, mas a voz desse cara me chama tanta atenção. E não é aquele puta vocalista que é reconhecido pelo mundo inteiro, sabe? Mas, cara, eu gosto da voz desse cara e eu não achei nada parecido, nem no meio secular, nem no meio cristão, com o som desse cara. Que o nome dele é Wednesday 13. Certo. As letras são muito pesadas, tipo, eu escuto pouquíssimas músicas que sei que são uma ou outra que eu sei que são mais voltadas pra ter uma influência ali de filmes de terror. Horror punk, né? É horror punk. Isso mesmo. Então, só que você pega ali o horror punk, o que você tem? Você tem Misfits, você tem o Rob Zombie, você tem Calabrese, né? Só que a pegada do horror punk no geral é um som pesado, da hora, né? E com um vocal, tipo, meio mortão, tipo... Isso, o vocal uma coisa do estilo também mesmo, né? E eu não curto tanto. Já eles fazem horror punk, com visual de horror punk, com som de horror punk, porém, a pegada do cantado já é mais voltada pro metal. Ah, sim, realmente é uma diferença, então. A forma que ele canta é mais... O vocal não é mais típica, metal. seria. É muito atípico. E eu não conheço nenhuma banda, nem no secular, nem no cristão, que entra nessa pegada. E uma curiosidade que eu gosto de citar é que esse cara ele é muito amigo do Joey Jordison, o ex-baterista do Slipknot. E normalmente as bandas que ele faz parte, o Joey Jordison também tá nela, só que na guitarra. Sim, entendi, tá. E aí você gosta da parceria, né? Eu gosto mais de ver o Joey Jordison na guitarra, porque eu gosto do projeto do Wednesday do que do Slipknot, que não é uma banda que eu curto. Entendi. Né? E uma outra banda que eu gosto bastante de ouvir no meio secular, eu acho que é o Matanza. Só que assim também não é o Matanza em si, é o mesmo esquema do Wednesday. É o trabalho do Jimmy. Ah, sim, do Jimmy London. Tá. Tipo assim, seu primo distante. Exatamente. Porque assim, era uma banda que eu não gostava, não curtia, tipo, escutava as letras, nunca me encantou as letras, né? Até eu conhecer ele, a pessoa dele. Um cara que fala de bebida na música, mas o cara não bebe. O cara fala de Fica bebendo água antes do show, né? O cara fala de briga na música, mas o cara não briga. O cara, ele é um nerdão, tá ligado? Aquele lá é um personagem que ele criou e que, tipo, funciona, dá certo. Então, assim, eu conheci ele, criei simpatia pelo cara e hoje eu acompanho o trabalho dele pelo personagem, porque eu tenho o entendimento que é um personagem apenas. Ele deixou bem claro quando o público começou a cobrar dele de ser o personagem das músicas, né? Exatamente, ele é só um personagem. Um adendo que dá pra falar aí também é o seguinte. Não, peraí, esqueci. Nossa, eu tenho outra pergunta. Se você esqueceu, eu já tenho outra pergunta. Que eu vou lembrar. Tá. A outra pergunta que eu tenho pra fazer ainda é, né, dentro da categoria música aqui, o que você ouve que não é rock e metal? Ou não tem nada? E se puder falar alguns nomes, né? Não é rock. Sim. É mais um blues que um rock. Eu gosto muito de Cidade Tem Refúgio. mais exemplos? Cidade Refúgio, que também é blues, daqui de Caçapava, São José. Que por acaso o Volney fazia parte. O que te levou pra casa. Foi o que me trouxe pra casa. E tirando isso, eu gosto muito de escutar músicas antigas cristãs. Tipo... sei lá... agora fugiu as letras agora. Mas, tipo... Na casa de meu pai, a unção poder, tipo, essas musiquinhas tradicionais. Seria das igrejas naquela época. Música de igreja, de quando eu era criança.
Alvo mais que a neve. As tradicionais mesmo, vamos dizer, mesmo, né? Isso, tradicionalzona mesmo. Legal, e legal. Acho que de vez em quando tem um cara que eu gosto muito, que é o Jay Wacker. Ele é um pop rock, tá totalmente fora do estilo que eu gosto de escutar, mas eu acho que as letras do cara tem ou é muito romântica ou é muito crítica social. Tá. Principalmente eu acho que nos 2, 3 primeiros álbuns, depois não acabou que não me agradou tanto, mas os primeiros álbuns eu acho bem legal. Legal, escuto bastante. Lembrou o que você ia falar ou não? Cara, eu não lembrei, era um negócio assim. Lembrei. Tanto que hoje em dia eu escuto mais a banda Rats, que o Jimmy faz parte. Isso, a banda nova, né? Jimmy and the Rats. Jimmy Rats, isso, do que Matanzas em si. Já como o Jimmy saiu do Matanzas e foi pro Rats, eu já descartei o Matanzas e já escuto mais Rats. Sim, porque como você disse, né? Eu já sigo mais, realmente é o vocalista. Mas nenhuma dessas bandas que eu falei são bandas que eu gostaria de ir em show. Tá. As bandas que eu gostaria de ir em show hoje em dia são outras. Eu gostaria muito de ir num show, por exemplo, do Slack Valkyrie, que é cristã. Eu gostaria muito de ir num show do Savior Machine, né? E tem alguns outros que eu gostaria muito de ir também, mas eu sei que seria quase impossível, que seria um Alice Cooper, que seria o Kiss, que seria Rammstein, entendeu? Porque eu acho que são bandas que realmente os caras, quando sobem no palco pra fazer um show, é diferente, tem um certo diferencial. Você vai escutar, tipo, Matanza, Jimmy Rats, uma coisa que você tá colocando um CD, você vê o cara lá em cima do palco, um maluco parado, que fica cantando e gesticulando com o braço no máximo e balançando a cabeça, você não tem mais nada, entendeu? Tá. Na sua concepção de show, né? Você não é um show de grande porte. Poxa, você pega um show do Kiss, por exemplo, acho que é o Animalize. Cara, eles andam no palco, eles contam piada, eles interagem. Você pega o Savior Machine, é uma música liga a outra, conta uma história. É teatral, fumaça, né? Teatro, Alice Cooper é a mesma coisa, Slack Valkyrie é a mesma coisa, entendeu? É realmente bem diferente. Tá certo. E tinha uma outra pergunta, se você não lembrou mesmo, eu já vou pra ela. Então, pode ser? Pode. Tá. E aí, filme? Que tipo de filme você gosta? Dá alguns exemplos pra gente fechar. Olha, então. Eu não gosto muito de filme de... Mas faz falar do que eu não gosto. Tá. Eu não sou muito fã de filme de comédia não, de suspense, horror e drama. Dependendo do drama, se for drama tipo voltado pro lado cristão, eu assisto. Drama, não. Romance. Por quê? Suspense e terror, eu fico só pensando, mano, que cara burro. Sim. Me dá nervoso. Não é que eu não tenho medo, não tenho nada, só que tipo... Você não tem a paciência. Eu não tenho paciência, me dá agonia, tá ligado? Tipo, dá vontade de entrar na tela e matar o cara que vai ser morto, entendeu? Você mesmo, né? Exatamente. Pela burrice. Drama, romance, tipo, não, muito, muito meloso pra mim, não rola. O resto vai? O resto eu assisto. Desenho? Cara, eu gosto muito de anime, eu gosto muito de desenho, assisto Simpsons, Dragon Ball, Naruto, um monte de coisa. Demon Hunter, que é esse famoso aí da... Esse Demon Hunter eu não assisti ainda. Até eu assisti. Você assistiu? Assisti. Eu ainda não assisti. Legal. Quero ver se eu pego ele ainda. Mas acho que mais atual o Black Clover que eu tenho assistido, mas capaz, parou no momento que eu fiquei, mano, como é que o cara para agora? Na hora que o negócio ficou bom, eles pararam de produzir. Pararam? Não foi só final de temporada? Então, não sei se vai voltar, mas eu sei que o mangá continua, mas o anime tá em stand-by. Né? Tanto legendado quanto dublado. Mas eu sou mesmo assim, mais fã Simpsons e Dragon Ball. Tá. É o que você tipo, pode assistir qualquer hora. Mas Pica-Pau. Esses da Liga infância. Da Justiça, X-Men, esses tudo. Gosto pra caramba. Esses daí também é uma questão sentimental até, né? Também. Você assistia também desde criança, e as provavelmente, coisas que né? eu assistia quando eu era criança, hoje eu assisto com os meus filhos. E é uma desculpa, né, pra você assistir de novo. Não, exatamente.
Que nem eu indo pra assistir Sonic no cinema com meu sobrinho. Eu assisti Sonic por causa do meu sobrinho, não no cinema, mas eu assisti. Filme legal, ficou legal. Muito bom mesmo. Sabe um filme que eu gostei bastante? Foi o Power Ranger. Ah, cara, eu gostei muito. Na época tem algum novo ou não? Esse filme, o último que saiu dos Power Rangers. Eu não assisti ainda. Você não assistiu? Não assisti. Cara, eu achei o mais sensacional, né, assim, na parte de quando assim, eles descobrem os poderes em algum momento, né? Como todos os outros heróis, quando vai sair um filme, o primeiro descobre os poderes. Eu achei muito da hora a cena deles descobrindo os poderes. E tem um trecho que eles invocam o Megazord. Eu posso dar polêmica porque tem. Polêmica não, spoiler, porque tem muitos anos que o filme lançou. Você não assistiu pra é verdade. Era pra ter assistido. Tá bom, pode falar, vai. Tem uma cena lá que eles invocam o Megazord e tem um Camaro amarelo estacionado. E eles pisam nesse Camaro e eles soltam uma piadinha tipo, desculpa aí, Bumblebee. Porque de repente era ele ali. Transformers. Boa. Pegou a referência, né? Beleza, Bruno. É isso aí então. Se ficou alguma coisa que você lembrou depois, a gente volta aqui. Você lembrou agora? Não, tem a história do óbvio que eu falei. Que sim, vamos fechar com essa. Essa eu não posso deixar de contar. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu comecei a fazer esse esquema de começar a estudar sobre o que realmente interferia ou não escutar rock e ser cristão, eu fui muito a fundo. Eu gostei muito das pesquisas e até hoje eu pesquiso coisas relacionadas. Então eu pesquisei muito para debater com ateu e muito para debater com um cara satanista, ocultista e coisas do tipo, né? E ao mesmo tempo sempre mantendo a postura de um cara cristão. E escutando rock eu ia lá no Óbvio. E eu lembro que as primeiras vezes que eu ia frequentar o Óbvio, ninguém me conhecia, viam que eu não estava bebendo, me ofereciam cerveja. E eu negava e falava, não bebo. Mas por que você não bebe? Cara, eu sou cristão, não curto bebida, que não sei o que. Mas não sou chato não, sou gente boa, fica de tal, que não sei o que. Fazia amizade com o cara. Quando a banda começava a tocar, eu era o primeiro a agitar um mosh com a galera, que não sei o que. O tempo foi passando, as pessoas pararam que me conheciam, pararam de me oferecer bebida, pararam de me oferecer droga. E quando chegava alguém que ainda não me conhecia e oferecia, os meus amigos, as pessoas que me viam lá, que já me conhecia, eles mesmos falavam, não, ele não bebe por causa que ele é cristão, mas ele é gente boa, você vai gostar dele. Já começava a falar isso. Depois de um certo tempo eu indo lá no Óbvio, eu comecei a ter uma influência lá dentro, cara, que quando eu chegava, alguns amigos meus, tipo, às vezes o cara tava com uma bebida na mão, o Bruno veio hoje, ele matava aquela latinha e falava, não vou beber mais, vou ficar sóbrio junto com ele, não vou fumar maconha hoje, não vou cheirar pó hoje, nossa, não vou beber hoje. Então, cara, eu chegava num ponto, tipo assim, já aconteceu comigo, tipo, 15 pessoas sentadas ao redor da mesa, tipo, 3 mesas uma do lado da outra. Na hora que eu chegar, os caras, mano, a gente tava falando de mulher, mas o Bruno é cristão, vamos mudar o assunto, vamos falar sobre rock pra respeitar e mudar o assunto da mesa e falar sobre banda. Tá. Entendeu? Isso não era uma coisa que você pedia nem forçava. Não, foi uma coisa que rolou naturalmente. Eu indo lá, trocando ideia com a galera. O interessante é isso. Começou a gerar um respeito mútuo. Não, cara, gente boa, que não sei o que, vamos respeitar, que não sei o que. Começou a surgir esse tipo de coisa. E duas coisas aconteceram lá que foram bem diferenciadas. É que eu lembro que uma vez eu encontrei um cara lá dentro. Foi a segunda vez que eu quase tomei um tiro na cara. A primeira vez a história de um moleque do Rio. Tem que ser do Rio, né? Falou em tiro, tem que ser no Rio. Então, foi a segunda vez que eu quase tomei um tiro na cara. Eu tava lá no Óbvio, e eu lembro que foi num show de uma banda chamada Garritz, que tocava rock dos anos 80, e se eu não me engano, o vocalista dessa banda, ele cantava antes em uma banda católica também de rock, eu não sei se era Rosa de Saron ou se era outra, mas tipo é uma banda antiga que tinha nome também, tá ligado? É uma banda boa, né? Aí nisso, um cara que já tinha tomado umas doses a mais, ele me grudou e falou tipo assim, ei mano, o que você tá fazendo aqui? Você nem tem idade pra escutar esse tipo de música, quantos anos você tem? Aí eu falei, cara, eu tenho 18, mas não significa que eu não posso escutar
música antiga. Foi um maluco mais velho, tá ligado? Que tentou dar uma intimada em mim ali. E eu falei, cara, mas eu escuto isso, aquilo outro, fiz as listas, tipo, Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Guns, Judas. Eu, cara, mano, gostei de você. O cara virou pra mim e falou. Aí ele foi, me apresentou pra galera dele. Daqui a pouco eu já tava ali na mesa com os amigos dele, os caras, tipo, tudo 10, 15 anos mais velho que eu, conversando. E esse cara, ele era muito... Hoje em dia ele é tranquilo, mas ele gostava muito de dar uma de satanista mesmo, tipo, falar mal de igreja, xingar a igreja, e demônio, e diabo. Ele só sabia falar disso. Aí eu lembro que ele comentou que Megadeth era uma banda top. Aí eu falei, sabia que o Dave Mustaine é convertido? Ele é cristão? Aí ele, tipo, sério isso? Eu falei, sério, eu contei a história e ele não gostou. Aí daqui a pouco ele comentou, não lembro se foi Alice Cooper ou se foi sobre o Iron. Aí eu comentei, supondo que foi sobre o Iron, sabia que o Nick McBride, batera do Iron, também é cristão? Aí ele virou pra mim e falou assim, se você falar mais um cara que eu curto e que se converteu, que é cristão, eu vou te matar. E eu sou oficial de justiça, eu tenho porte e posse de arma, e pra mim não dá merda nenhuma se eu meter um tiro na sua cara. Dentro do óbvio ele falou isso pra mim. Cara, eu fiquei com medo, eu lembro que eu tava encostado na muretinha assim, fiquei com medo, respirei fundo, não, beleza, fiquei quieto. Daqui a pouco, supondo que ele falou do Alice Cooper, eu lembro que eu só olhei pra ele e fiz assim. Não. Eu não resisti. Você tá acabando com os heróis deles dos anos 70 e 80. Ele chegou perto de mim, colocou a mão pra dentro do casaco dele. Ele tava com um casacão, não lembro, de couro, de camurça, não sei se ele tava com um blusão de frio, tipo, mais chique, sabe? Ele puxou a mão pra dentro, chegou colado em qual o seu nome? Eu falei, Bruno. Aí ele respirou fundo, fechou o olho. Sorte sua, eu tenho um filho que acabou de nascer e o nome dele é Bruno. Olha só. E hoje em dia esse cara é super amigo meu. Aí uns anos depois, quando eu já tava morando no Rio, eu quis voltar aqui pro óbvio, aqui pra Pinda, pra fazer uma visita. E eu mandei mensagem pra esse cara, eu falei, chama a galera toda aí que cola no óbvio, normalmente com você, que eu vou ir fazer uma visita em Pinda. E eu vi que vai coincidir num dia que vai ter um show da AC/DC, uma banda top lá de São Paulo. Um dos melhores covers que eu já vi na vida. Os dois melhores covers que eu já vi na vida. Um foi da AC/DC, outro do Megadeth, os dois ali no óbvio. Aí eu peguei e falei assim, que eu vou... que a gente conversa, bate um papo. Tem uns 3, 4 anos que a gente não se vê. Aí ele falou assim, não, beleza então. Chegou no dia, eu fui. A banda da AC/DC cover lá fez parte A e B, ou seja, tocaram 1 hora e pouco, pararam 15 minutos, tocaram mais 1 hora e pouco. Na parte A que eles fizeram, né, que são as músicas menos conhecidas, né? Sim, E depois a B é as mais conhecidas, que já tinha chegado todo mundo. Ir embora, né? Aí eles fizeram a parte A e deram uma pausa. Nisso que eles deram uma pausa, eu fui para uma mesa, pedi um refrigerante, sentei na mesa. Por um acaso, no mesmo lugar da mesa que eu tinha conhecido aquele cara, que ele me abençoou. E eu tava sentado na cadeira, encostado exatamente no mesmo lugar que eu tava em pé no dia que ele me ameaçou. Nunca tinha parado pra pensar nisso, tô lembrando disso agora. E ele sentou ali, junto com a noiva dele na época, e eles estavam com um dilema que a noiva queria fazer casamento na igreja, e ele não. E eu comecei a conversar com ele ali, falando da Bíblia, e quando eu vi, tinha mais de 15 pessoas em volta de mim, sentada ali ao redor da mesa, até gente em pé, porque era só 2 mesas, tinha até gente em pé em volta, escutando eu falar da Bíblia, escutando eu falar de rock cristão, entendeu? E o show da AC/DC começou com as músicas Highway mais to populares, Highway to Hell, TNT, Back in Back, tá ligado? Rolando lá dentro, solo de guitarra fritando e vazio lá dentro, porque lá fora eu tava sentado na mesa falando de Deus pra todo mundo. Nossa, mais de 15 pessoas. Então, cara, eu tive a experiência de falar de Deus numa mesa de uma cervejaria pra um monte de pessoas,
que foram escutar o show de uma banda enquanto a banda tava tocando no outro ambiente. E ninguém ligando pra banda. E naquele dia, um dos caras que tava ali era um maluco que ele veio de Loreno de Guará. Ele tava com tatuagem de pentagrama, bode, bafomé, várias simbologias satânicas, né? Ocultistas, que seja, dependendo do que cada um acredita, né? E ele tava olhando pra mim e eu percebi. E no final daquele show, quando eu vi ele indo pagar a conta dele, a comanda, eu fui junto. E eu puxei assunto com ele na fila. Todo mundo foi embora da casa, eu continuei falando da Bíblia pra aquele cara ali na porta do óbvio. E esse cara depois ainda deu uma carona pra casa dos meus pais, que eu tava sem moto, tava sem cartão, sem nada no dia. E eu fui falando dentro do carro do cara que eu nunca vi na vida, tá ligado? Continuou falando. E eu continuei falando de Deus pro cara. Entendeu? Aí depois ele voltou pra Lorena, perdeu o contato, mas aquela conversa existiu. Mas, cara, foi uma situação... Sim, demais. Não incrível, acontece todo dia. Você não vê. É mais fácil ver um cara daquele dando uns tapas, tá ligado? Uns murros. É alguém que tá falando de Deus como eu. Sim, Ou é mais fácil que fosse qualquer outro assunto na mesa que chamasse atenção, não esse, né? Exatamente. Se você estivesse, por exemplo, hoje numa discussão política ou numa discussão sobre Covid, pode ser que todo mundo parasse lá pra ver a coisa pegar, né? Mas sobre Deus... Não era uma discussão. Não era uma discussão, nem uma discussão. Né? Ela estava falando de Deus. Respondendo umas perguntas ali, uns comentários que talvez alguém estivesse fazendo. Legal, não, essa é uma história e não acontece todo dia lá. Eu, pelo menos, nunca vi, das vezes que eu fui lá, nunca vi nada do tipo, né? Então, nunca vi nada do tipo. Dificilmente. Cara, eu já dei de louco de falar de Deus com uns malucos dentro de um show de Sepultura. De chegar, sentar na roda e começar a trocar ideia. Assim, não é o mais comum da gente ver, e não é o mais assim, por mais que a pessoa seja cristã e acredite naquilo, ela não vai ver aquele ambiente como muito convidativo para ela fazer aquilo. Exatamente. Ela vai falar assim, não é a hora, não é o momento. Exatamente. E o mais legal é você conseguir falar nesse tipo de ambiente sem ter uma pressão, entendeu? De estar achando se é de hora ou momento. Sim, Porque assim, aconteceu ali, né? Incluir a história, o contexto, incluir a história no contexto do que estava acontecendo no geral e chamar a atenção na conversa sem virar uma discussão ou algo chato. Então, não foi um negócio que você falou, vou no óbvio hoje falar de Deus, qual vai ser minha estratégia de marketing ali pra... Não, né? Foi pelo que você é mesmo, foi pelo que você... E agora você tá careca, mas você tinha um cabelão ruivo, né? Meu cabelo ia pra baixo da cintura, só que aí eu raspei pra fazer uma tatuagem, uma estrela de Davi aqui na cabeça. Então, porque antes era muito fácil localizar o Bruno em qualquer ponto da cidade. Hoje também porque eu ando careca com a estrela de Davi na cabeça. Você sabe de costa lá. É o Bruno lá. Eu continuo fácil localizar. Incluindo essa tatuagem, ela tem vários significados. Porque eu escolhi num local que é onde os judeus colocam aquele chapéuzinho deles, né? Que aquele chapéuzinho deles, eu esqueci o nome agora. Kippah? Kippah, que é um sinal de respeito. Então eu fiz a tatuagem na cabeça no formato da estrela de Davi como um sinal de respeito. Você tem a estrela de Davi, que tem vários significados, entre eles a Bíblia diz que Deus é a estrela da manhã, né? Cristo e tal. Então você tem a estrela da manhã, certo? Por isso a estrela. Você tem o detalhe que Davi mandou colocar a figura da estrela de Davi nos escudos de Israel, porque significava que Deus era a proteção de Israel, certo, a proteção. E por que era estrela? Porque era o guia. Era onde ele olhava, onde ele se espelhava, onde ele mirava. E fora que a gente pode colocar uma questão pessoal também, que a Bíblia dá indicações que Davi era ruivo. Exatamente, ele era ruivo e baixinho. Eu tenho 1,67. Então, assim, aí fica mais pessoal a coisa ainda, né? Certo, Bruno. Obrigado aí pela conversa.
Valeu, tamo junto. E até a próxima, então. E nas próximas eu e você entrevistando o convidado. Aí você vai ver nós dos dois do mesmo lado aqui. Falou aí, pessoal. Até mais, pessoal.